Como médico especializado na saúde do cérebro, sempre me deparo com estudos intrigantes, mas recentemente algo me chamou profundamente a atenção. Entre milhares de pesquisas revisadas, um dado alarmante surgiu como um verdadeiro alerta vermelho. Para todos, especialmente para pessoas acima dos 50 anos que se preocupam com o bem-estar do cérebro, a prevenção de derrames e a saúde geral a longo prazo. O que estou prestes a revelar vai contra tudo o que muitos acreditam ser saudável. Sim, estamos falando de uma vitamina amplamente recomendada e consumida por milhões de pessoas todos os dias, com a intenção de proteger a saúde, aumentar a energia e fortalecer o sistema imunológico, mas que pode estar secretamente contribuindo para o aumento do risco de AVC, de maneira silenciosa e sorrateira, sem sintomas visíveis, até que seja tarde demais. Estudos recentes mostraram uma ligação inesperada entre níveis elevados dessa vitamina e o aumento súbito da coagulação do sangue, o que pode causar obstruções perigosas nos vasos cerebrais, levando a um derrame isquêmico repentino durante a noite, quando o corpo deveria estar em repouso. E o mais assustador é que essa elevação nos níveis não depende apenas da suplementação direta. Ela pode ocorrer através de alimentos fortificados, multivitamínicos e até mesmo por desequilíbrios metabólicos induzidos por outros suplementos populares que interferem na forma como o corpo absorve e utiliza certos nutrientes. A vitamina em questão, embora essencial em pequenas quantidades, pode se tornar perigosa quando acumulada em excesso, especialmente quando a pessoa tem predisposição genética ou problemas circulatórios pré-existentes que nem sequer foram diagnosticados. O problema é que ninguém está falando sobre isso de forma clara. Médicos tradicionais raramente investigam essa causa oculta, e muitas pessoas continuam ingerindo esse nutriente diariamente achando que estão fazendo bem ao corpo, sem saber que podem estar semeando as bases para uma tragédia vascular silenciosa. Mais preocupante ainda é que os efeitos dessa superexposição podem se manifestar de forma aguda após semanas ou até meses de uso contínuo, principalmente quando associados a dietas inflamatórias, sedentarismo ou uso de certos medicamentos. Há registros de pacientes com AVC que aparentemente estavam saudáveis, praticavam exercícios, mantinham uma alimentação equilibrada, mas que apresentavam níveis anormais dessa vitamina, o que levanta a questão: será que o excesso dela foi o gatilho silencioso que ninguém percebeu? É claro que vitaminas são essenciais e a deficiência delas pode causar inúmeros problemas, mas a ideia de que mais é sempre melhor pode ser extremamente perigosa, especialmente quando falamos de nutrientes lipossolúveis, que se acumulam no organismo e não são eliminados com facilidade. A mensagem aqui não é gerar pânico, mas sim abrir os olhos para um fato pouco discutido. Nem todo suplemento é inofensivo, e mesmo vitaminas consideradas boas podem ter um lado obscuro, quando usadas sem orientação adequada ou em combinações erradas com outros compostos bioativos. Muitos idosos, por exemplo, seguem rotinas rígidas de suplementação sem sequer verificar os níveis no sangue, confiando cegamente em recomendações genéricas encontradas em vídeos ou blogs que não consideram a individualidade bioquímica de cada pessoa. E quando falamos em saúde cerebral, qualquer detalhe que afete a circulação, a oxigenação ou a integridade dos vasos deve ser levado muito a sério, pois o cérebro é extremamente sensível a variações químicas e alterações microvasculares, que, muitas vezes, passam despercebidas nos exames tradicionais. Por isso, é essencial entender como o corpo interage com os suplementos que ingerimos todos os dias, especialmente depois dos 50 anos, quando o metabolismo muda. A absorção intestinal é afetada e os riscos cardiovasculares aumentam naturalmente. A verdade é que, mesmo com boas intenções, muitos acabam sobrecarregando o organismo com doses excessivas de vitaminas que interferem em processos delicados como a viscosidade do sangue, a dilatação dos vasos e a resposta inflamatória sistêmica, criando um ambiente propício para eventos vasculares inesperados como o AVC noturno. O que torna tudo ainda mais complexo é que os sintomas pré-AVC causados por essa condição muitas vezes são sutis, como formigamentos esporádicos, dores de cabeça intermitentes, distúrbios leves no sono ou sensação de confusão ao acordar, que acabam sendo ignorados ou atribuídos ao estresse ou à idade. Com o tempo, esses sinais se intensificam, até que um pequeno coágulo,
alimentado por esse desequilíbrio nutricional, bloqueia uma artéria importante e causa um dano cerebral súbito e por vezes irreversível. E é por isso que eu, como médico do cérebro, estou tão alarmado. Ver pessoas bem-intencionadas sofrerem danos graves porque acreditaram que estavam se cuidando é algo profundamente preocupante. Por isso, neste vídeo, vou revelar exatamente qual é essa vitamina, como ela atua silenciosamente no organismo, quais são os alimentos e suplementos que mais contribuem para sua elevação e, principalmente, o que você pode fazer para se proteger, corrigir excessos e promover uma verdadeira saúde cerebral de forma natural, equilibrada e consciente, baseada em ciência de ponta e não em suposições populares. Então preste muita atenção, porque o que você vai descobrir aqui pode não apenas prevenir um derrame silencioso, mas também salvar sua vida ou a vida de alguém que você ama, e tudo começa entendendo o que realmente está por trás desse nutriente traiçoeiro, que apesar de parecer inofensivo, esconde um potencial oculto de risco que a maioria das pessoas desconhece completamente. Vamos direto ao ponto. A vitamina que pode estar silenciosamente aumentando seu risco de AVC é a vitamina B6, também conhecida como piridoxina, e antes que você se assuste ou pense que deve eliminá-la por completo, é fundamental entender como ela funciona, em que casos ela se torna perigosa e por que ela pode agir como um gatilho oculto para eventos vasculares cerebrais, especialmente em pessoas mais velhas ou com certas predisposições genéticas. A vitamina B6, por si só, é essencial para inúmeras funções metabólicas, incluindo a produção de neurotransmissores como serotonina e dopamina, o metabolismo de aminoácidos, a saúde do sistema imunológico e o funcionamento adequado do cérebro. No entanto, em doses elevadas, especialmente acima de 50 a 100 mg por dia durante períodos prolongados, ela pode causar um fenômeno chamado neurotoxicidade periférica, além de interferir na função plaquetária e contribuir para desequilíbrios na coagulação sanguínea. O corpo humano precisa apenas de pequenas quantidades de B6 para funcionar bem, e a maioria das pessoas já obtém o necessário através da alimentação comum, principalmente quem consome alimentos como frango, peixe, banana, abacate, nozes e cereais integrais. O problema é que muitos suplementos vendidos como multivitamínicos ou fórmulas para energia, foco ou humor contêm doses muito elevadas de B6, em muitos casos ultrapassando em 10, 20 ou até 30 vezes a recomendação diária, e essa exposição constante pode sobrecarregar os nervos periféricos e criar condições perigosas no sistema circulatório, especialmente se houver outros fatores inflamatórios ou circulatórios presentes no organismo. O mais alarmante é que essas doses elevadas nem sempre são percebidas como perigosas, pois a vitamina B6 tem fama de ser segura e natural, o que leva as pessoas a consumirem sem receio. Mas o corpo humano, em especial o cérebro e o sistema nervoso, é extremamente sensível a variações químicas sutis. E quando há excesso de B6 circulando no organismo, ocorre um acúmulo nos tecidos neurais, o que pode resultar em neuropatias, distúrbios de sensibilidade, tremores, fraqueza muscular e, em casos mais graves, danos permanentes nas terminações nervosas. Além disso, há evidências emergentes mostrando que níveis elevados de B6 podem alterar a viscosidade sanguínea, favorecendo a formação de microcoágulos, especialmente à noite, quando o fluxo sanguíneo diminui naturalmente e o corpo entra em um estado mais lento de circulação. Esses microcoágulos, por sua vez, podem se acumular nos vasos mais delicados do cérebro, bloqueando o fornecimento de oxigênio para regiões críticas e provocando derrames silenciosos que nem sempre são percebidos de imediato, mas deixam marcas neurológicas sutis que se acumulam ao longo do tempo. Outro fator preocupante é que muitos idosos, especialmente os que consomem suplementos para memória, energia ou saúde mental, não sabem que estão ingerindo altas doses de B6, porque ela aparece com nomes técnicos nas embalagens, como piridoxina, HCl ou piridosal 5-fosfato, e geralmente está associada a outros nutrientes em complexos vitamínicos para o cérebro. Isso cria um cenário perigoso, em que a pessoa acredita estar fazendo o melhor para a mente, quando na verdade pode estar silenciosamente sabotando sua saúde cerebral e vascular. E o que torna tudo ainda mais complicado é que os efeitos tóxicos da B6 não aparecem de imediato.
eles se acumulam lentamente, afetando a função nervosa e a estabilidade do sistema circulatório de forma progressiva, às vezes levando semanas ou meses até manifestar sintomas perceptíveis. Nesse intervalo, o risco de um AVC silencioso, especialmente durante o sono ou ao acordar, aumenta significativamente, sem que a pessoa tenha qualquer indício claro de que algo está errado. E vale lembrar que nem todos os organismos lidam da mesma forma com o excesso dessa vitamina. Pessoas com mutações genéticas como MTHFR ou problemas renais, por exemplo, têm maior dificuldade de metabolizar e eliminar o excesso de B6, tornando-se ainda mais vulneráveis aos seus efeitos colaterais. Além disso, quando combinada com outros nutrientes que estimulam a coagulação ou alteram a função endotelial, como vitamina K2, ferro, cálcio em excesso ou até ômega 3 mal dosado, o efeito sinérgico pode ser ainda mais perigoso. A boa notícia é que é possível reverter esse risco, mas para isso é necessário compreender os sinais do excesso de B6, ajustar a dieta, revisar os suplementos utilizados e, em alguns casos, realizar exames específicos para avaliar os níveis dessa vitamina no sangue. Sintomas como dormência nos dedos, sensação de queimação nos pés, fadiga persistente, confusão mental leve ou perda de sensibilidade podem ser sinais precoces de neurotoxicidade induzida por B6. Sinais que, infelizmente, muitos médicos ainda não associam ao uso de suplementos. Se você usa algum multivitamínico ou suplemento para o cérebro, o primeiro passo é olhar com atenção o rótulo, identificar a presença de B6 e verificar a dosagem, se estiver acima de 10 mg por dose, especialmente se for consumido diariamente. É prudente reconsiderar. Não estou dizendo para abandonar todos os suplementos, mas sim para fazer escolhas mais inteligentes e alinhadas com a sua saúde individual. O ideal é sempre buscar equilíbrio, optando por fontes naturais de B6 em alimentos integrais e usando suplementos apenas quando realmente necessário, com base em exames laboratoriais e orientação profissional. Lembre-se, o que diferencia o remédio do veneno é a dose e a frequência, e com vitaminas não é diferente. Quanto mais entendemos os efeitos que cada nutriente exerce no nosso organismo, mais poder temos para prevenir doenças silenciosas e proteger nossa saúde de forma proativa. E no caso da B6, a lição mais importante é que excesso nunca será sinônimo de proteção. Em vez disso, pode se transformar em uma armadilha bioquímica que desregula funções essenciais do cérebro, do sangue e dos nervos, uma armadilha que pode ser evitada com conhecimento, atenção aos detalhes e uma abordagem mais consciente do que colocamos para dentro todos os dias. Agora que você sabe o quanto o excesso de vitamina B6 pode ser perigoso, especialmente para o cérebro e o sistema vascular, é hora de entender como reverter esse risco de forma estratégica e segura. O primeiro passo é identificar as fontes ocultas de B6 que podem estar passando despercebidas no seu dia a dia. Muitos suplementos vendidos como energéticos naturais, vitaminas para o humor ou complexos para o cérebro contêm B6 em doses muito acima do necessário, geralmente entre 25 mg e 100 mg por cápsula, e isso somado ao consumo diário por meses ou até anos, acaba gerando um acúmulo crônico que sobrecarrega os nervos periféricos, altera a viscosidade sanguínea e aumenta o risco de eventos vasculares, inclusive durante o sono ou nas primeiras horas da manhã, quando os fluxos cerebrais estão mais lentos e os vasos mais suscetíveis à obstrução. Por isso, a primeira atitude prática é revisar com atenção os rótulos de todos os suplementos que você consome. Se encontrar vitamina B6 com nomes como piridoxina, piridoxina HCl ou piridosal 5-fosfato, observe a dosagem e verifique se o valor ultrapassa 10 mg por porção. Esse já é um sinal de alerta. Se a dose estiver acima de 25 mg, isso indica um risco ainda mais elevado, especialmente se o uso for diário e prolongado. O segundo passo é avaliar os sintomas sutis que o excesso de B6 pode estar provocando em seu corpo, entre eles formigamento nos dedos das mãos e dos pés, perda leve de sensibilidade tátil, sensação de choque nos membros, fraqueza muscular, fadiga mental ou lapsos de memória recentes que surgiram sem explicação. Embora esses sinais sejam facilmente confundidos com outros problemas, como neuropatia diabética,
má circulação ou deficiências de outros nutrientes, muitas vezes estão diretamente ligados ao acúmulo de B6 e podem ser revertidos quando a fonte do excesso é identificada e interrompida a tempo. O terceiro passo é ajustar sua alimentação para que ela forneça B6 na dose certa, de forma natural, segura e equilibrada. Boas fontes incluem banana, espinafre, batata doce, nozes, sementes, frango, peixe e abacate, alimentos que oferecem a vitamina em sinergia com outros compostos naturais, facilitando a absorção e impedindo que ocorram picos tóxicos. E vale lembrar que, ao contrário dos suplementos concentrados, os alimentos liberam seus nutrientes de maneira gradual, o que reduz o risco de sobrecarga metabólica e mantém o equilíbrio bioquímico do corpo. O quarto passo, e talvez o mais importante, é avaliar se você realmente precisa suplementar B6, ou se está fazendo isso apenas por hábito ou por influência de modismos do mercado de saúde. Nem todo mundo precisa de suplementos, e no caso da B6, a maioria das pessoas já obtém quantidades suficientes apenas com uma alimentação balanceada. Assim, casos específicos em que a suplementação é indicada, como em pessoas com doenças metabólicas raras, gestantes sob orientação médica, ou pacientes em uso de certos medicamentos que interferem na absorção da B6. Fora essas situações, a suplementação deve ser avaliada com cautela. Outro ponto fundamental é considerar que o metabolismo da B6 pode variar muito de pessoa para pessoa. Fatores genéticos, como mutações no gene MTHFR ou em enzimas hepáticas específicas, podem alterar a forma como seu corpo processa e elimina essa vitamina, tornando alguns indivíduos mais vulneráveis à toxicidade, mesmo em doses que seriam consideradas seguras para a média da população. Por isso, uma abordagem personalizada é sempre mais eficaz do que seguir fórmulas genéricas. Se você está preocupado com seus níveis de B6 ou suspeita de efeitos colaterais relacionados ao seu uso, converse com um profissional de saúde, funcional ou um médico nutrólogo, que pode solicitar exames específicos para medir os níveis dessa vitamina no sangue e orientar a melhor conduta. Exames como B6 plasmática ou piridosal 5-fosfato ajudam a identificar o excesso de forma clara e, quando confirmados, o protocolo geralmente envolve a suspensão imediata do suplemento, monitoramento dos sintomas e, em alguns casos, uso de nutrientes que ajudem a desintoxicar o excesso de B6 do corpo, como magnésio, vitaminas do complexo B em equilíbrio e antioxidantes naturais como glutationa, NAC ou vitamina C em alta pureza. Outro detalhe importante é observar os horários em que você toma seus suplementos. Tomar B6 à noite, por exemplo, pode intensificar os efeitos negativos, pois o metabolismo fica mais lento e a distribuição sanguínea muda durante o sono. E isso é especialmente perigoso para pessoas com histórico de pressão alta, arritmias ou predisposição a tromboses. Por isso, além de revisar a dosagem, vale a pena ajustar os horários de ingestão e optar, sempre que possível, por obter a B6 através de fontes alimentares e não sintéticas. Outro hábito que pode ajudar é aumentar a ingestão de água ao longo do dia para favorecer a eliminação do excesso de vitamina pelos rins, especialmente se você já faz uso de suplementos há muito tempo. A desintoxicação do excesso de B6 não é imediata, pode levar semanas ou meses, dependendo do grau de acúmulo e da sensibilidade individual, mas é possível, e os resultados em termos de clareza mental, energia, sensibilidade neurológica e equilíbrio emocional costumam ser notáveis quando a causa raiz é tratada. E se você está se perguntando como saber se seus sintomas vêm mesmo do excesso de B6 ou de outro fator, a resposta mais prática é: interrompa o suplemento por 30 dias, mantenha uma alimentação rica em vegetais, frutas, oleaginosas e proteínas magras, aumente a hidratação e observe como seu corpo responde. Em muitos casos, essa simples mudança já é suficiente para reduzir os sintomas e revelar que o problema estava no excesso da vitamina. Por fim, o mais importante de tudo é lembrar que o verdadeiro cuidado com a saúde vem da consciência, da informação e do equilíbrio. Nenhum suplemento é bom ou ruim por si só. Tudo depende da dose, da frequência, do contexto e das necessidades individuais. E no caso da vitamina B6, menos é mais, especialmente quando falamos de prevenção de AVCS,
proteção neurológica e manutenção da saúde ao longo do envelhecimento. Saber disso pode literalmente salvar vidas, inclusive a sua, se esse conteúdo abrir os seus olhos. Compartilhe agora com alguém da sua família que usa suplementos todos os dias e isso pode prevenir um AVC ou um dano neurológico silencioso. E se você quer mais alertas como esse, se inscreva no canal e ative o sininho. Sua saúde merece essa atenção.